Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o modelo MMGP, modelo de maturidade de gestão de projetos do professor Darcy Prado. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é esse modelo, como que a gente aplica esse diagnóstico e algumas dicas aqui para você que está revisando a maturidade de gestão de projetos da sua organização ou se você está implementando um PMO. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, obviamente, né? Tem uma playlist somente sobre PMO, como definir modelos de PMO, implementar um PMO na sua organização, e este vídeo faz parte da playlist de PMOs. Você pode utilizar esse vídeo aqui na sua organização se você estiver conscientizando em relação ao MMGP antes de aplicar o diagnóstico, e aproveita para deixar suas dúvidas se você tiver qualquer comentário aqui em relação ao método. Vamos lá. Bom, o modelo MMGP ele foi desenvolvido já há mais de uma década pelo professor Darcy Prado, tem o site, você pode acompanhar uma série de coisas aqui, e aqui eu vou explicar como é que é esse funcionamento. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a maturidade, sobre a importância da gestão de projetos, sobre como é essa estrutura organizacional, e este modelo descreve muito bem vários aspectos e permite a gente entender a situação atual para que a gente possa definir o caminho de aumento da maturidade, né? O roteiro de maturidade do seu PMO, da sua organização. No nível inicial, nós temos uma gestão de projetos ad hoc ou empírica, sem conhecer muito bem o que é projeto, não sabe separar projetos de operações e basicamente todo mundo está neste nível, portanto não existe um questionário para isso. O MMGP, assim como outros modelos, OPM3, o P3M3, vários dos modelos de maturidade, é baseado em questionários e autodiagnóstico. O que é isso? Para cada um dos níveis aqui, nível 2 conhecido, nível 3 padronizado, nível 4 gerenciado, nível 5 otimizado, para cada um desses níveis nós temos um questionário. Você pode fazer o download do questionário em PDF diretamente lá no site do MMGP, e para cada nível, portanto, nós temos 10 perguntas. Então a pergunta aqui do 1 até o 10. Bom, essas perguntas aqui do 1 até o 10, elas possuem as alternativas A, B, C, D e E. Sendo que no último nível, no nível 5, nós temos somente as opções, né? Nível 4, nível 5, nós só temos as opções A e E. O A vale 10 pontos, 7 pontos, 5 pontos, 3 pontos e 0 pontos, ok? Você vai entender muito bem isso baixando o PDF. O que é importante você prestar atenção neste vídeo aqui é que eu vou te dar várias dicas de como eu uso isso nos PMOs que nós implementamos ou que acompanhamos a maturidade. E vou também esclarecer dúvidas em relação ao mau uso desta ferramenta, né? Tem gente que aplica o questionário errado, não pega evidências, não faz a conscientização, uma série de problemas. Bom, nesse ABCD aqui, como você pode imaginar, né? Nós temos 10 perguntas e a pontuação máxima por pergunta é 10, isso significa que nós podemos tirar no máximo 100 em cada nível, certo? Então 100 em cada nível, isso vai nos permitir saber qual é a maturidade geral desta organização. Como é que a gente calcula esta maturidade geral? Maturidade geral é igual a 1 mais a somatória dos questionários dividido por 100. Então, por exemplo, se você tirou nota máxima em todos os questionários, 100, 100, 100, 100, 400 dividido por 100, 4 mais 1, maturidade 5, certo? Então imagina que, na verdade, você provavelmente não vai tirar 100 em tudo, né? Nas respostas dos seus colegas. Já vou falar como é que você seleciona os participantes para isso. Mas imagina que você tirou 70, por exemplo. Isso significa que você tem 70% de aderência àquele nível. Então é muito importante você consolidar as respostas por níveis. Você pode utilizar, por exemplo, um aplicativo, como nós fazemos na Trentin Gestão e Tecnologia, pode utilizar o SurveyMonkey, Microsoft Forms, o Excel, alguma maneira para você tabular esses resultados e poder entender. Porque eu posso ter aqui, por exemplo, uma porcentagem, digamos, aqui tiramos 40%, e aqui nós tiramos, por exemplo, mais 20%, e mais 20% aqui também.
Isso significa 20 mais 20, 40, mais 40, 80, mais 70, 150. Então, minha maturidade vai ser 150 por 100, mais 1, 2,5 é a sua maturidade geral. Entretanto, muita gente erra nesse aspecto de aplicar o questionário de maturidade, porque simplesmente sai com uma nota e fala, ó, você tirou 2,5, você está bem em relação à média nacional, que é 2, 1,65, por exemplo. Ah, mas daí que eu faço para melhorar? Então, a aderência por nível, ela é muito importante porque ela permite a gente identificar quais são os gaps para que nós possamos consolidar os níveis. Não adianta você tirar uma nota alta, que você está fazendo coisas lá dos níveis acima, se você não completou nem o básico de conhecido, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito importante, compreender este conceito aqui, né, de aderência por nível. Além disso, o professor Darcy Prado, nas suas pesquisas, né, inclusive a criação de um questionário, de um modelo como esse, é uma coisa muito difícil, bastante complicada. Não é simplesmente sair jogando um monte de perguntas lá. Isso é fruto de uma pesquisa de longo tempo, com grupos de pessoas, testando as questões, estratégias de criação de questionário, uma série de coisas. E essas perguntas, elas também estão relacionadas às dimensões do modelo. Então você pode estar bem aqui no conhecido, mas em quais dimensões? No padronizado, mas em quais dimensões? Quando a gente faz essa análise, que está ligada a determinadas questões específicas de cada dimensão, nós poderemos entender, por exemplo, que nós temos um gap de conhecimento. Um gap de conhecimento, agora eu posso te dar uma solução. Fiz um diagnóstico correto e falo, bom, se tem um gap em conhecimento, vamos ministrar treinamentos, conscientização. Você tem um gap no uso da metodologia, vamos investigar isso, investigar causas raízes. Pode ser que os templates são muito complexos, as pessoas não sabem usar metodologia, não existe fiscalização, então vamos identificar isso. Um grande ponto que é erro na maior parte das aplicações de questionários de maturidade que eu vejo são as respostas relacionadas à informatização. Muitas vezes a gente vê lá uma pergunta, existe informatização na gestão de projetos? Aí você coloca sim, tem. Informatização não quer dizer que você usa o computador, porque todo mundo usa o computador, certo? Informatização não é o Word, Excel, PowerPoint. Informatização é o uso de sistemas específicos e dedicados, chamados, por exemplo, no guia PMBOK de PMIS, Project Management Information Systems, ou softwares específicos para a gestão de projetos, como o Microsoft Project, Clarity, Primavera, Asana, enfim, um sistema integrado de gestão de projetos. Muito importante a atenção na hora de responder essas perguntas. Eu já vou te explicar a dinâmica de como eu faço isso nas organizações. Além disso, nós temos competências comportamentais, liderança, soft skills, negociação. E estes dois aspectos aqui de baixo, eles são fundamentais e são outro grande ponto de erro que eu vejo nos diagnósticos. É importante a gente entender se a estrutura organizacional é capaz de absorver aquele PMO ou se ela é adequada à gestão de projetos. E além disso, se existe um alinhamento da estratégia ou do nosso alinhamento de negócios com a gestão de projetos. Essas duas dimensões são muito importantes. Agora vamos para o passo a passo aqui de aplicação do questionário MMGP e por que é importante nós melhorarmos a maturidade. No vídeo anterior, se você não conferiu, eu falo sobre o aumento da maturidade e que aqui neste nível 3 nós temos um ponto de virada. Aqui para baixo nós temos em torno de 70% a 90% de fracasso nos projetos, isto é, 1 a cada 10 projetos dá certo e 9 a cada 10 projetos fracassam nesses dois níveis aqui. E quando a gente entra no nível padronizado, de uma maneira consistente, nós temos uma taxa de sucesso aí da ordem de 60% a 80%. Quer dizer, de cada 10 projetos agora a situação inverte, nós temos 6 a 8 projetos que dão certo.
Então, o aumento da maturidade permite que você termine projetos no prazo, dentro do custo, atinja objetivos estratégicos, que você consiga ser mais eficiente na sua organização. Isso é muito importante. No vídeo anterior, como eu falei, eu apresento uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers e também algumas pesquisas do PMI sobre o alto custo da baixa performance, para que você possa entender e convencer os seus colegas, os seus chefes, de que você precisa de gestão de projetos na sua organização. Bom, vamos lá. Então, o que eu faço aqui, né? Eu costumo estabelecer uma conscientização. Isso pode ser uma palestra de conscientização, ou mesmo um mini curso, dependendo do conhecimento ali daquela organização. Nesta palestra de conscientização, eu explico o que é a gestão de projetos, portfólio, sua importância no contexto da organização, o que é um escritório de projetos, e eu explico o que é a maturidade, e é muito importante a gente entender a maturidade não como sendo uma corrida aqui, mas como sendo um ponto de investimento em que nós vamos ter maiores benefícios. Mais uma vez eu falo disso no vídeo anterior, mas vou retomar aqui, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo também. Mas até aqui nós temos ganhos muito grandes de investir na gestão de projetos. E depois disso nós temos ganhos decrescentes, porque o PMO vai ficando muito caro num nível 4 e 5. A gestão de projetos vai ficando inchada, como um overhead, porque a gente agora começa a ter muitos controles. Então PMOs nível 4 e 5, muitas vezes são para organizações que são extremamente regulamentadas, como por exemplo a NASA, a área espacial, defesa, área de médica, por exemplo, área farmacêutica, podem caminhar para PMOs aqui que encarecem a gestão, encarecem, obviamente, o seu produto também. Então, nessa conscientização eu explico vários aspectos e benchmark de como outras organizações usam, os métodos, não apenas o MMGP, mas o P3M3, P3O, OPM3, uma série de coisas aqui que a gente precisa utilizar na nossa caixinha de ferramentas. A partir disso, nós definimos grupos de participantes. Então, se for uma empresa pequena ou somente um departamento, você pode até fazer isso de uma vez com todo mundo, mas o que eu te recomendaria é você fazer essa maturidade separando em grupos. A maturidade dos gerentes vai ser diferente da maturidade da equipe, por exemplo, podemos definir isso em funções. A maturidade da TI vai ser diferente da engenharia, vai ser diferente do P&D. Então, quanto mais você fizer o trabalho de pensar esse diagnóstico de uma maneira adequada, você vai obter resultados melhores, que não é simplesmente um número. Eu vou ter o número da TI, do P&D, vou ter o número da engenharia, e eu vou poder fazer uma média e saber a minha organização como um todo, e vou poder tratar cada um desses departamentos na medida em que eles são diferentes. Então, um grande erro que eu vejo aqui na aplicação do MMGP é que muita gente simplesmente vai lá, faz o download do PDF, cria aqui um formulário, um Excel, manda para todo mundo, pega os resultados e fala, olha pessoal, tiramos 3,2. É de pouca utilidade, tá? Então existe um processo de diagnóstico aqui, de assessment, que é importante. A gente vai poder fazer essas avaliações dos grupos, como eu falei, e além das avaliações dos grupos, por dimensões, por aderência, comparar as respostas e assim por diante. E uma outra coisa que é importante é que nós precisamos que essas respostas aqui tenham evidências, para que a gente possa depois coletar mais informações para entender a situação real daquela organização. Então, nós temos um aplicativo aqui na Trentin Gestão e Tecnologia para utilizar nos PMOs dos nossos clientes, nas organizações que a gente trabalha, mas você poderia fazer isso com SurveyMonkey, Microsoft Forms, qualquer coisa. O que eu costumo fazer é que a pessoa responda A, B ou C. Então, A, B ou C, lá respondeu A, vem aqui e coloca a justificativa ou evidência. Então, você respondeu A, mas você não sabe o que colocar embaixo, provavelmente não é A. Então, você vai colocar lá um B ou C, que imagina, por exemplo, que seja uma pergunta em relação ao gerenciamento de portfólio. Bom, aqui a gente faz tudo certinho, planeja, aplica critério, simula, faz cenário. Não, aqui a gente faz de vez em quando,
cria uma priorização, mas os diretores podem mudar a priorização mesmo sem consultar os critérios, então você está aqui num C, D ou E. Então, evidência é importante porque isso serve de base para a análise do consultor ou da pessoa que está fazendo o diagnóstico. É muito importante que seja alguém que sabe como fazer diagnóstico organizacional, mesmo mapeamento de processo se for necessário e outras coisas. Então, a partir dessas evidências aqui, a gente precisa entender também que o modelo MMGP, ele é uma das ferramentas de assessment ou diagnóstico. O assessment ou diagnóstico, ele vai além disso, né? Então, se você respondeu algumas perguntas, é como se você tivesse ido no médico, certo? E aí, lá no médico, ele te fez umas perguntas, você respondeu aquelas perguntas, ele tem uma ideia inicial. Mas aí ele vai te pedir outros exames. As evidências ajudam, e aí, com base nesse diagnóstico, a gente vai começar, por exemplo, a utilizar focus groups, ou nós vamos poder fazer entrevistas para entender melhor as respostas, nós vamos poder fazer uma revisão documental, vamos poder fazer uma análise e mapeamento de processo. Então, usar um conjunto de técnicas aqui, até mesmo o Leanception, outros tipos de workshops, o levantamento de requisitos, business analysis, para definir qual é a situação atual desta organização e não simplesmente pegar uma planilha e dar um número lá para a pessoa, né? Quando nós fazemos isso aqui na Trentin, gestão de tecnologia, como eu falei para vocês, a gente passa um tempo junto com o cliente, planejando, conscientização, grupo, entendendo, lendo documentação, processos existentes, ferramentas, focus groups, entrevistas, aí aplica os questionários em grupos, organiza esses resultados em dimensões, em aderência por nível, para entregar um relatório o mais completo possível da sua situação atual e aí sim também entender quais são os gaps para que a gente possa pensar na situação futura, né? Agora já estamos até sem espaço aqui, vamos jogar uma situação futura para cá e traçar um roadmap, um roteiro para que a organização chegue lá. Então, muitas vezes nas empresas com as quais eu trabalho, ele chega lá, deu 1.8, como é que a gente faz para ir para 5, né? A primeira pergunta é, devemos ir para 5, sim ou não? Que existe um investimento muito grande para lá, né? Então nós ajudamos você, e esse é um trabalho que todo mundo deve fazer, você mesmo deve fazer essa pergunta, nós ajudamos você a encontrar o nível que é o melhor para a sua organização. Definido aquele nível que é o melhor, quais são as lacunas ou gaps entre essa situação atual e a situação futura desejada. A partir disso, qual é o roteiro, milestones, projetos, o roadmap que nós vamos fazer para poder chegar lá nessa situação futura desejada. Bom, essa é uma visão de como utilizar o MMGP. Nós utilizamos abordagens semelhantes a essa com o Kerzner adaptado, o P3M3, com outras ferramentas aqui. Eu acho que é muito importante passar esse tipo de conhecimento, porque às vezes a gente simplesmente faz o download do material, um trabalho fantástico do professor Darcy Prado, mas aí a gente aplica totalmente errado, né? Vai lá, só faz as perguntas, soma tudo, deu 2,5 e pá. Não é isso. É uma ferramenta bastante ampla que faz parte de um conjunto de ferramentas para o diagnóstico, de maneira que você consiga ter uma visão mais organizada, mais assertiva da sua situação atual de organização. Então, a sua organização pode ter que mudar a estrutura organizacional, pode ter que rever comportamentos, informatização e tudo mais, para que a gente aumente a maturidade da sua organização. Não é a maturidade das pessoas ou a maturidade do gerente do projeto. É que a sua organização possua os elementos necessários para que a organização, a empresa, tenha sucesso consistente nos seus projetos, atingindo seus objetivos estratégicos, sendo mais eficiente, de uma maneira organizada e planejada. É isso aí, deixa aí seu comentário, você ficou em dúvida, gostou da explicação aqui do MMGP, está procurando aplicar na sua organização, deixa um comentário, eu vou te ajudar, vou responder aqui nas perguntas e também vou procurar criar novos vídeos aqui para ajudar quem está entrando na área de gestão de projetos ou prestando consultoria na área de
gestão de projetos, ou mesmo você que está implementando isso na sua organização, no seu PMO, inscreva-se aqui, compartilha com seus colegas para que a gente possa aprender mais juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.